Uma ótima questão de eletromagnetismo, envolvendo também a parte de estática, que caiu na prova da AFA. Desejando-se determinar a intensidade do campo magnético no interior de um solenoide, longo percorrido por uma corrente elétrica constante, um professor de física construiu um aparato experimental que consistia, além do solenoide, de uma balança de braços isolantes e iguais a D1 e D2, sendo que o prato em uma das extremidades foi substituído por uma espira quadrada de lado L, conforme indicado na figura abaixo. Quando não circula corrente na espira, a balança se encontra em equilíbrio e o plano da espira está na horizontal. Ao fazer passar pela espira uma corrente elétrica constante I, o equilíbrio da balança é restabelecido ao colocar no prato uma massa M, sendo G o módulo do campo gravitacional local. O campo magnético no interior do solenoide é dado pela expressão. Beleza, tranquilo. Ó, gente, quando a gente tem um solenoide, coisas que a gente tem que saber aqui para a gente resolver essa questão. Quando a gente tem um solenoide aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, um solenoide. No interior desse solenoide, né, no eixo dele, existe um campo magnético, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Vai depender do sentido da corrente e a gente utilizar a regra da mão direita, certo? Então, o que é importante é você saber que esse campo ele fica no eixo, né? No eixo desse solenoide. Tranquilo? Eu vou apagar isso aqui, certo? E vou pegar essa espira aqui para a gente analisar. Vou trazer essa espira para cá. Eu vou, como no interior do solenoide aqui, ó, o campo magnético ele é uniforme, ele é constante, eu vou representar esse campo magnético para a esquerda, certo? Então, vou representar aqui, ó, um campo magnético para a minha esquerda. Tranquilo? Para a minha esquerda. Beleza? E aí eu tenho o sentido aqui, né, o sentido anti-horário dessa corrente elétrica. Então vamos representar ele aqui, ó, a minha corrente elétrica, ok? A gente sabe que força magnética, a gente tem um fio retilíneo, a força magnética é dada por essa expressão aqui, ó, bio vezes o seno do ângulo θ. E nesse caso aqui, ó, quando o ângulo é 0 grau ou 180 graus, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma força magnética igual a zero. Por quê? Porque o seno de 0 ou o seno de 180 é zero. Então, a minha força magnética é igual a zero. Então, tem duas situações aqui. Quando a corrente elétrica aqui, ó, é paralela ao campo, tá vendo? Ó? Pode estar nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui, o ângulo entre I e B é zero. E entre esse I aqui, ó, nesse fio aqui, e o campo B, ele é 180 graus. Então, essas duas correntes elétricas aqui, ó, nesse fio aqui e nesse, não vai existir força magnética. Então, eu posso descartar isso aqui, ó, esse fio aqui, não vai existir força magnética, nem esse fio aqui. Tranquilo? Agora, nesse fio aqui e nesse, vai existir força magnética. E é importante destacar que entre a corrente elétrica e o campo, existe um ângulo de 90 graus. E você sabe que o seno de 90 é igual a 1. Então, a minha força magnética, ela vai estar desta forma aqui, ó. A gente vai usar bio apenas, certo? Para as duas situações, para esse fio e para esse aqui. Quando a gente usa a regra da mão esquerda, a força magnética aqui, ó, nesse fio aqui, vai estar apontando para baixo. Então, eu vou representar ela aqui, ó. Então, olha só. E essa força magnética aqui é igual a essa, certo? Então, aqui existe uma força magnética atuando para baixo, ó. Força magnética. Nesse outro fio aqui, vai existir uma força magnética de mesma intensidade que essa, só que para cima, quando você utiliza a regra da mão esquerda. Então, aqui, ó, eu tenho, nesse fio aqui, uma força magnética atuando. E aí, a gente vai representar aqui essas duas forças aqui, né? Então, eu vou traçar aqui, gente, o seguinte, eu vou traçar essa linha pontilhada aqui, para representar esse eixo aqui dessa barra, porque fica melhor para você visualizar, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Neste ponto aqui,
é essa força que é para baixo. Então, vamos representar ela aqui. Então, aqui eu tenho uma força magnética. Nesse outro ponto aqui, é essa força aqui, que também tem a mesma intensidade, só que é para cima, né? Então, vamos representar ela aqui, ó. Então, aqui eu tenho a força magnética. Beleza? Essa barra aqui, ela vai girar com relação a um ponto. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, que é justamente esse suporte aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Então, tudo isso vai rotacionar em função desse ponto. Mas o que é que acontece? A barra vai ficar em equilíbrio, vai ficar na horizontal. E a questão informa que foi colocado um bloco aqui, né? Uma massazinha aqui, né? Vamos representar essa massa aqui, ó. Então, tá aqui a massa M. E aí, eu tenho o peso do bloco. Vou chamar PB, certo? Eu vou apagar isso aqui agora, porque a gente vai usar esse espaço para a gente determinar esse campo magnético. E aí, o que é que eu vou fazer? Vê só, gente. Ó. Vamos ver qual é o sentido de rotação de cada força dessa. Então, o peso, quando eu faço um peso para baixo, a barra vai girar, ó, no sentido horário, né? Então, aqui, ó, eu tenho, vou representar aqui, o meu sentido horário. Tranquilo? A mesma coisa essa força aqui, ó. Quando eu faço uma força para cima, a barra ela vai girar no meu sentido horário. Então aqui, ó, eu tenho sentido horário. Essa outra força aqui, ó, eu não aplico uma força para baixo, a barra vai girar no sentido o quê? Anti-horário. Ela vai girar no sentido anti-horário. Então aqui vou representar como sentido anti-horário. Beleza? E aí a gente vai usar o seguinte agora, ó. Somatório dos momentos das forças com relação ao ponto O no meu sentido horário. Tranquilo? Tem que ser igual, para essa barra ficar em equilíbrio na horizontal ali, tem que ser igual ao somatório dos momentos das forças com relação ao ponto O, o ponto zero que eu chamei ali, né? No meu sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? Então vamos analisar isso aqui agora, né? Como é que eu calculo o momento? O momento é força vezes braço, com relação à distância do ponto O ali que eu chamei, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sentido horário. Então vamos começar com essa daqui, ó. Peso do bloco ali, né? Peso de B. Olha como é fácil, ó. Peso de B, vezes a distância daqui para cá, que é quem? D1. Então, vamos colocar aqui, ó, D1, certo? Tem outra força, né, no sentido horário que causa aqui, que é essa daqui. Então, mais a força magnética ali, vezes o braço dela. O braço é daqui para cá. Então, aqui é D2, ó, D2, igual. Anti-horário agora. Anti-horário tem essa força aqui, né? Então, vai ser FM vezes o braço. Agora, cuidado que o braço agora é L mais D2, com relação a esse ponto O. Então, aqui, ó, vai ser, ó, L mais D2. Peso é a massa vezes a gravidade, vezes D1, mais a força magnética, como eu falei antes, né? BI vezes L, vezes a distância D2, igual. Força magnética também, a mesma fórmula aqui, ó. BI, que multiplica L mais D2. Certo? Vou repetir isso aqui, né? Vou repetir isso aqui embaixo, ó. Aproveitar isso aqui, tá vendo? Ó? E vamos aplicar distributivo aqui, né? B e L multiplicado por L vai ficar B e L ao quadrado. Mais B e L multiplicado por D2 vai ficar B e L vezes D2. Tu percebe que isso aqui, ó, B e L D2 é igual a B e L D2, né? Então, eu posso cancelar isso aqui, ó. E isso daqui vai cancelar com isso. Quando eu passar para lá, vai subtrair e vai dar zero, né? Então, ó, ele quer o B e aí eu vou isolar ele, né? Como I
L2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividido, né? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. O campo magnético B vai ser igual a M G D1 dividido por quem? Por I vezes L ao quadrado, né? Então aqui, ó, I vezes L ao quadrado. E aí a gente encontra isso na alternativa da letra D. Então é uma questão bem interessante e bem legal envolvendo eletromagnetismo, né? Envolvendo a parte também de estática, que é bem presente na prova da AFA, né, gente? Então, tranquilo, tá aí a resolução super detalhada para você. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, né? Deixa seu like, indica para seus amigos, para esse canal crescer cada vez mais, né, galera? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!